Se você está gostando do canal, não deixe de se inscrever e curtir os nossos vídeos. Com a sua ajuda, podemos continuar produzindo conteúdos interessantes e relevantes para você. Clique no botão de inscrição e na curtida para receber notificações de novos vídeos e ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui. Não perca tempo e faça parte da nossa comunidade. 4. Maurice Wilkins também não tinha vindo a Nápoles para pesquisar a sério. A viagem de Londres foi um presente inesperado de seu chefe, o professor J. T. Randall. O programa original previa que Randall fosse ao encontro sobre macromoléculas e fizesse uma apresentação sobre o trabalho em curso em seu novo laboratório de biofísica. Mas, por estar muito ocupado, ele decidirá enviar Maurice em seu lugar. Se ninguém fosse, pegaria mal para seu laboratório no King's College. Muito da escassa verba do tesouro teve de ser empenhada para colocar de pé sua apresentação de biofísica, e havia a suspeita de que ela seria um desperdício de dinheiro. Não se esperava que ninguém preparasse uma apresentação elaborada para encontros italianos como aquele. Essas conferências reuniam de modo rotineiro um pequeno número de convidados que não entendiam italiano e um grande número de italianos, dos quais quase ninguém entendia o inglês falado. Rapidamente que era a língua comum entre os visitantes. O ponto alto de cada encontro era a excursão de um dia inteiro para algum teatro ou igreja. Dessa forma, era raro existir oportunidade para algo mais que observações banais. Quando Maurice chegou, eu estava visivelmente inquieto e impaciente para voltar para o norte. Hermann me enganara totalmente. Passei as primeiras 6 semanas em Nápoles resfriado. A temperatura oficial é muito menos relevante do que a ausência de aquecimento central. Nem a estação zoológica nem meu quarto decadente na cobertura de um prédio de 6 andares do século XIX tinham calefação. Se tivesse ao menos um ligeiro interesse em animais marinhos, poderia ter feito experiências. Andar para cima e para baixo fazendo experimentos aquece bem mais do que ficar sentado na biblioteca com os pés sobre a mesa. Às vezes, eu ficava por perto, nervoso, enquanto Hermann agia como um bioquímico, e, em muitos dias, até entendia o que ele falava. Não fazia diferença, entretanto, se eu acompanhasse ou não a discussão. Os genes nunca estavam no centro, ou mesmo na periferia, de seus pensamentos. Gastei a maior parte do tempo andando pelas ruas ou lendo artigos de periódicos sobre os primórdios da genética. Às vezes, sonhava acordado com a descoberta do segredo do gene, mas não tive nenhum lampejo de uma ideia respeitável. Assim, era difícil evitar o pensamento inquietante de que eu não estava conquistando nada. Saber que não tinha ido a Nápoles para trabalhar não fazia com que eu me sentisse melhor. Eu guardava uma leve esperança de que poderia tirar vantagem do encontro sobre as estruturas das macromoléculas biológicas. Apesar de não saber nada sobre as técnicas de difração de raios-x que dominavam a análise estrutural, eu estava otimista, pois achava que os debates seriam mais compreensíveis do que os artigos de periódicos, que passavam batido pela minha cabeça. Estava especialmente interessado em ouvir a apresentação de Randall sobre ácidos nucleicos. Naquela época, quase nada havia sido publicado sobre as possíveis configurações tridimensionais de uma molécula de ácido nucleico. Era compreensível que esse fato afetasse minha busca descompromissada da química. Por que eu deveria ficar empolgado aprendendo fatos químicos maçantes se os químicos nunca haviam fornecido nada incisivo sobre os ácidos nucleicos? As probabilidades, entretanto, eram contra qualquer revelação verdadeira. Muito da conversa sobre a estrutura tridimensional das proteínas e ácidos nucleicos era vazia. Apesar de esse trabalho estar em curso há mais de 15 anos, a maioria, se não todos os fatos, era frágil. Ideias propostas com convicção eram provavelmente produtos de cristalógrafos selvagens, que se regozijavam por estar em um campo no qual suas ideias não poderiam ser facilmente refutadas. Além disso, apesar de praticamente todos os bioquímicos, incluindo Hermann, serem incapazes de entender os argumentos do pessoal dos raios-x, havia pouco embate. Não fazia sentido aprender métodos matemáticos complicados para acompanhar bobagens. Como resultado, nenhum de meus professores jamais considerou a possibilidade de eu fazer pesquisa de pós-doutorado com um cristalógrafo de raios-x. Maurice, entretanto,
não me desapontou. O fato de ser o substituto de Randall não fez diferença, eu não conhecia nenhum dos dois. Sua conversa estava longe de ser estúpida e se distinguia nitidamente das demais, muitas das quais não tinham nenhuma conexão com o tema do encontro. Felizmente, estas eram em italiano, e, portanto, o tédio óbvio dos convidados estrangeiros não precisava ser interpretado como descortesia. Muitos outros palestrantes eram biólogos da Europa continental, convidados da estação zoológica, que faziam apenas uma referência indireta e sucinta à estrutura macromolecular. Em contraste, a imagem de difração de raios-x do DNA de Morrice era precisa. Ela apareceu na tela quando sua apresentação estava quase no fim. O estilo britânico seco de Morrice não gerava entusiasmo quando ele declarava que aquela imagem mostrava muito mais detalhes do que as anteriores e que poderia, de fato, ser considerada como originária de uma substância cristalina. E, quando a estrutura do DNA fosse conhecida, estaríamos em uma posição melhor para entender como os genes atuam. Repentinamente, fiquei empolgado com a química. Antes da apresentação de Morrice, eu me preocupava com a possibilidade de que os genes pudessem ser extraordinariamente regulares. Agora, entretanto, sabia que os genes podiam se cristalizar, por isso eles deviam ter uma estrutura regular que poderia ser solucionada diretamente. Comecei a questionar de imediato se poderia me juntar a Wilkins para trabalhar com o DNA. Depois da apresentação, tentei procurá-lo. Talvez ele soubesse mais do que sua palestra tinha indicado. Se um cientista não tem certeza absoluta de estar certo, ele hesita com frequência em falar em público. Mas não tive oportunidade de falar com ele, Morrice desaparecera. Somente no dia seguinte, quando todos os participantes fizeram uma excursão para os templos gregos de Paestum, tive a oportunidade de me apresentar. Enquanto esperava o ônibus, puxei conversa e expliquei como estava interessado no DNA. Mas, antes que pudesse sondar Morrice, tivemos que embarcar, e me juntei à minha irmã, Elizabeth, que havia acabado de chegar dos Estados Unidos. Nos templos, todos se espalharam. Antes que pudesse encurralar Morrice novamente, percebi que talvez tivesse tido um tremendo golpe de sorte. Morrice notara que minha irmã era muito bonita, e logo os dois estavam almoçando juntos. Fiquei bastante satisfeito. Durante anos, havia assistido calado enquanto Elizabeth era perseguida por uma série de idiotas. De repente, abria-se a possibilidade de que seu modo de vida pudesse mudar. Eu não teria mais que encarar a certeza de que ela acabaria com um deficiente mental. Além do mais, se Morrice tinha realmente gostado da minha irmã, era inevitável que eu acabasse intimamente envolvido com seu trabalho com raios-x de DNA. O fato de Morrice se desculpar por partir e se sentar sozinho não me aborreceu. Ele obviamente tinha boas maneiras e presumiu que eu queria conversar com Elizabeth. Assim que alcançamos Nápoles, entretanto, meus delírios de glória por associação terminaram. Morrice entrou no seu hotel com apenas um aceno de cabeça descontraído. Nem a beleza de minha irmã nem meu interesse na estrutura do DNA o laçaram. Nossos futuros não pareciam estar em Londres. Assim, parti para Copenhague e para a perspectiva de evitar mais bioquímica. 5. Esqueci Morrice, mas não sua fotografia do DNA. Era impossível tirar da minha cabeça uma chave potencial para o segredo da vida. O fato de que era incapaz de interpretá-la não me aborrecia. Era certamente melhor me imaginar ficando famoso do que envelhecendo como um acadêmico reprimido que nunca arriscara uma ideia. Eu também era encorajado pelo empolgante rumor de que Linus Pauling tinha determinado parcialmente a estrutura das proteínas. Soube dessa notícia quando estava em Genebra, onde tinha parado por alguns dias para falar com o pesquisador suíço de fagos Jean Weigl, que acabará de voltar de um inverno trabalhando na Caltech. Antes de voltar, Jean tinha ido à palestra na qual Linus havia anunciado a descoberta. A palestra de Pauling transcorreu com seu habitual talento dramático. As palavras saíam como se ele tivesse passado a vida inteira no show business. Uma cortina escondeu seu modelo até praticamente o fim da palestra, quando ele orgulhosamente desvelou sua última criação. Nesse momento, com os olhos brilhando,
Linus explicou as características específicas que fizeram seu modelo a hélice ter uma beleza sem paralelo. Essa apresentação, como todas as suas performances ofuscantes, deliciaram os estudantes mais jovens da plateia. Não havia ninguém como Linus em todo o mundo. A combinação de mente prodigiosa e sorriso fácil era insuperável. Muitos professores visitantes, entretanto, assistiram à performance com sentimentos ambíguos. Ver Linus pulando para cima e para baixo na mesa de demonstração e agitando os braços como se fosse um mágico prestes a tirar um coelho da cartola fez com que eles se sentissem deslocados. Se ele tivesse ao menos demonstrado alguma humildade, seria bem mais fácil suportá-lo. Mesmo se dissesse algo sem sentido, os alunos hipnotizados jamais o saberiam por causa de sua infinita autoconfiança. Vários colegas seus esperavam em silêncio o dia em que ele daria com a cara no chão por arruinar algo importante. Mas, na época, Jean não podia me dizer se a hélice de Linus estava correta. Ele não era um cristalógrafo de raios-x e não podia avaliar o modelo profissionalmente. Mas muitos de seus amigos mais jovens, diplomados em química estrutural, achavam que a hélice era muito bonita. A melhor hipótese dos conhecidos de Jean, entretanto, era a de que Linus estava certo. Nesse caso, ele teria conseguido mais uma vez um feito de importância extraordinária. Seria a primeira pessoa a propor algo solidamente correto sobre a estrutura de uma macromolécula biologicamente importante. Ao fazer isso, ele poderia sugerir um novo método sensacional a ser estendido aos ácidos nucleicos. Jean, no entanto, não se lembrava de nenhum truque especial. O máximo que conseguiu dizer foi que uma descrição da hélice seria publicada em breve. Quando eu já estava de volta a Copenhague, o periódico com o artigo de Linus chegou dos Estados Unidos. Eu o li rapidamente e o reli em seguida. A maior parte da linguagem usada estava além do meu entendimento, e dessa forma, só pude absorver uma impressão geral de seu raciocínio. Não tinha condição de julgar se fazia sentido. A única coisa de que eu tinha certeza era que havia sido escrito com estilo. Alguns dias depois, a edição seguinte do periódico chegou, dessa vez contendo mais 7 artigos de Pauling. De novo, a linguagem era deslumbrante e cheia de artifícios retóricos. Um artigo começava com a sentença: colágeno é uma proteína muito interessante. Ele me inspirou a compor as linhas iniciais do artigo que escreveria sobre o DNA se eu elucidasse sua estrutura. Uma frase como genes são interessantes para geneticistas iria diferenciar meu modo de pensar do modo de Pauling. Assim, comecei a me preocupar sobre onde poderia aprender a decifrar imagens de difração de raios-x. A Caltech não era o lugar. Linus era um nome importante demais para passar tempo ensinando um biólogo ruim em matemática. Tampouco eu queria ser descartado mais adiante por Wilkins. Sobrou Cambridge, na Inglaterra, onde eu sabia que alguém chamado Max Perutz estava interessado na estrutura das grandes moléculas biológicas, em particular a proteína hemoglobina. Então, escrevi para Luria sobre minha paixão recém-descoberta, perguntando se ele sabia como conseguir minha aceitação no laboratório de Cambridge. Inesperadamente, isso não foi um problema. Logo após receber minha carta, Luria foi a um pequeno congresso em Arbor, onde se encontrou com um colaborador de Perutz, John Kendrill, na época em uma viagem prolongada pelos Estados Unidos. Por sorte, Kendrill deixou uma impressão favorável em Luria, como calcar, era civilizado e, além disso, apoiava o Partido Trabalhista. Além do mais, o laboratório de Cambridge estava com a equipe reduzida e Kendrill procurava alguém para se juntar a ele no estudo sobre a proteína hemoglobina. Luria lhe assegurou que eu daria conta e escreveu imediatamente para me dar as boas novas. Estávamos no início de agosto, apenas um mês antes de a minha bolsa de estudos original expirar. Isso significava que não podia esperar para escrever para Washington sobre minha mudança de planos. Decidi aguardar até ser admitido oficialmente no laboratório de Cambridge. Havia sempre a possibilidade de que algo desse errado. Parecia prudente adiar a carta embaraçosa até que pudesse falar pessoalmente com Perutz. Eu poderia afirmar com muito mais detalhes o que esperava realizar na Inglaterra. Entretanto, não parti imediatamente. Mais uma vez, estava de volta ao laboratório, e os experimentos que fazia eram divertidos, como se fossem de segunda classe. Ainda mais importante,
eu não queria estar fora durante a anunciada Conferência Internacional de Poliomielite, que levaria muitos pesquisadores de Fagos a Copenhague. Max Delbruck estava no grupo esperado, e, por ser professor da Caltech, ele deveria ter mais notícias sobre o último truque de Pauling. Delbruck, entretanto, não me esclareceu nada mais. A hélice, mesmo que correta, não proporcionara nenhum esclarecimento biológico, ele parecia entediado ao falar dela. Nem minha informação de que havia uma bonita imagem radiográfica do DNA trouxe à tona uma resposta verdadeira. Mas não tive oportunidade de ficar deprimido pela aspereza característica de Delbruck, pois o congresso de poliomielite foi um sucesso sem paralelo. No momento em que centenas de representantes chegaram, uma profusão de champanhe grátis, abastecida em parte por dólares americanos, estava disponível para afrouxar barreiras internacionais. A cada noite, e por uma semana, houve recepções, jantares e passeios à meia-noite para bares à beira-mar. Era minha primeira experiência na alta sociedade, associada em minha cabeça decadente. Aristocracia europeia. Uma verdade importante entrou aos poucos na minha mente. A vida de um cientista pode ser interessante tanto social quanto intelectualmente. Parti para a Inglaterra com excelente disposição. 6. Max Perutz estava em seu escritório quando apareci logo depois do almoço. John Kendrill continuava nos Estados Unidos, mas minha chegada não era inesperada. Uma breve carta de John dizia que um biólogo americano iria trabalhar com ele no ano seguinte. Expliquei que era ignorante no assunto da difração dos raios X, mas Max logo me deixou à vontade. Garantiu que nenhuma matemática altamente poderosa seria necessária. Ele e John haviam estudado química na graduação. Tudo o que eu precisava era ler um texto cristalográfico. Isso me permitiria entender teoria suficiente para começar a tirar fotografias de raios X. Como exemplo, Max me contou sobre sua ideia simples para testar a hélice de Pauling. Foi preciso apenas um dia para obter a fotografia crucial que confirmava a previsão de Pauling. Não acompanhei Max. Eu ignorava até a lei de Braga, a mais básica de todas as ideias cristalográficas. Fomos então dar uma volta para examinar os trabalhos possíveis para o ano seguinte. Quando Max percebeu que eu tinha ido direto da estação para o laboratório e ainda não havia ido a nenhuma das faculdades, ele mudou o trajeto para me mostrar o King's, ao longo do Bucks e direto para o Great Court do Trinity. Eu nunca tinha visto edifícios tão bonitos em toda a minha vida, e qualquer hesitação que pudesse ter quanto a deixar minha vida segura de biólogo havia desaparecido. Desse modo, eu estava apenas nominalmente deprimido quando espiei o interior de várias casas úmidas conhecidas por abrigar dormitórios estudantis. Pelos romances de Dickens, sabia que não iria sofrer um destino que os ingleses negaram a si próprios. De fato, tive muita sorte ao encontrar um quarto em uma casa de 2 pavimentos em Jesus Green, uma ótima localização a menos de 10 minutos de caminhada do laboratório. Na manhã seguinte voltei para o Cavendish, porque Max queria que eu conhecesse Sir Lawrence Bragg. Quando Max telefonou para avisar que eu estava lá, Sir Lawrence desceu de seu escritório, me deixou dizer algumas palavras e se retirou para uma conversa particular com Max. Poucos minutos depois eles apareceram para que Bragg me desse autorização para trabalhar sob sua direção. A performance fora inflexivelmente britânica, e concluí calado que a figura de bigodes brancos de Bragg passava a maioria dos dias sentada em clubes londrinos, como o Athenaeum. Nunca me ocorreu que, mais tarde, eu teria contato com essa figura curiosa saída do passado. Apesar de sua reputação incontestável, Bragg havia elaborado sua lei pouco antes da Primeira Guerra Mundial, portanto presumi que deveria estar aposentado e nunca se importaria com genes. Agradeci educadamente a ele por ter me aceitado e disse a Max que estaria de volta em 3 semanas para o início do semestre. Voltei para Copenhague para pegar minhas poucas roupas e para contar a Hermann sobre a sorte de poder me tornar um cristalógrafo. Hermann foi esplendidamente solidário. Uma carta contando ao departamento de bolsistas em Washington que ele endossava entusiasticamente minha mudança de planos foi despachada. Ao mesmo tempo, escrevi uma carta para Washington anunciando a novidade de que meus experimentos presentes sobre a bioquímica da reprodução dos vírus eram, na melhor das hipóteses, interessantes de um modo não profundo.
Queria desistir da bioquímica convencional, que eu acreditava ser incapaz de nos dizer como os genes funcionam. Em vez disso, eu lhes disse que sabia agora que a cristalografia de raios X era a chave para a genética. Pedi a aprovação dos meus planos de transferência para Cambridge para que pudesse trabalhar no laboratório de Perutz e aprender a fazer pesquisas cristalográficas. Eu não via razão para permanecer em Copenhague até que a permissão chegasse. Teria sido absurdo ficar lá desperdiçando meu tempo. Na semana anterior, Mahalia havia partido para um ano na Caltech, e meu interesse no tipo de bioquímica de Hermann continuava sendo nenhum. Deixar Copenhague era, claro, ilegal no sentido formal. Por outro lado, meu pedido não podia ser recusado. Todo mundo sabia do estado perturbado de Hermann, e o escritório de Washington deveria estar se perguntando por quanto tempo eu desejaria continuar em Copenhague. Escrever diretamente sobre a ausência de Hermann do laboratório teria sido não somente grosseiro, mas também desnecessário. Naturalmente, eu não estava nem um pouco preparado para receber uma carta que negasse a permissão. 10 dias após o meu retorno a Cambridge, Hermann encaminhou a notícia deprimente, que havia sido enviada para meu endereço em Copenhague. O departamento de bolsistas não aprovaria minha transferência para um laboratório que eu estava totalmente despreparado para aproveitar. Disseram-me para reconsiderar meus planos, já que não era qualificado para fazer trabalho cristalográfico. O departamento de bolsistas poderia, no entanto, ver de modo favorável uma proposta para me transferir para o laboratório de fisiologia celular de Kaspersson, em Estocolmo. A fonte do problema estava por demais aparente. O chefe do departamento de bolsistas não era mais Hans Clark, um amável bioquímico amigo de Hermann, na época prestes a se aposentar de Columbia. Minha carta tinha ido, em vez disso, para um novo presidente, mais interessado em orientar pessoas jovens. Ele se irritou porque eu me excedera ao negar que pudesse tirar proveito da bioquímica. Escrevi a Luria para que me salvasse. Ele e o novo presidente se conheciam, assim, quando minha decisão fosse vista na perspectiva apropriada, ele poderia mudar de opinião. A princípio, havia sinais de que a intervenção de Luria poderia trazer a razão de volta. Fiquei animado quando uma carta sua chegou dizendo que a situação poderia ser suavizada se demonstrássemos humildade. Eu estava para escrever para Washington que um dos maiores incentivos para minha vontade de estar em Cambridge era a presença de Roy Markham, um bioquímico inglês que trabalhará com vírus de plantas. Markham recebeu a notícia de um modo inteiramente casual quando entrei em seu escritório e lhe disse que ele poderia conseguir um estudante modelo que nunca o incomodaria, atravancando seu laboratório com aparatos experimentais. Ele considerou o plano um exemplo perfeito da incapacidade dos americanos de saberem como se comportar. Entretanto, prometeu levar adiante essa ideia sem sentido. Protegido pela certeza de que Markham não me denunciaria, escrevi humildemente uma longa carta para Washington, explicando como poderia me beneficiar da presença articulada de Perutz e Markham. No fim da carta, achei honesto anunciar oficialmente que estava em Cambridge e lá permaneceria até que uma decisão fosse tomada. O novo homem em Washington, entretanto, resistia a acatar meu pedido. Um indício surgiu quando a carta de resposta foi endereçada ao laboratório de Hermann. O departamento de bolsistas estava considerando meu caso. Eu seria informado quando uma decisão fosse tomada. Assim, não parecia prudente descontar meus cheques, que ainda eram enviados para Copenhague no início de cada mês. Felizmente, a possibilidade de não ser pago no ano seguinte para trabalhar com o DNA era apenas incômoda, e não fatal. Os $3.000 da bolsa de estudos que eu havia recebido por estar em Copenhague era 3 vezes o necessário para viver como um estudante dinamarquês afortunado. Mesmo se tivesse de cobrir a compra recente de minha irmã de 2 trajes elegantes de Paris, eu teria $1.000 de sobra, o suficiente para um ano de estadia em Cambridge. A proprietária do quarto também era prestativa. Ela me colocou para fora em menos de um mês. Meu maior crime fora não tirar os sapatos ao entrar em casa após as 9 horas, horário em que seu marido ia dormir. Às vezes, também esqueci a proibição de não dar descarga no vaso sanitário em horário semelhante, ainda pior, saía após as 10 horas. Nada estava aberto em Cambridge nesse horário, portanto meus motivos eram suspeitos.
John e Elizabeth Kendrill me salvaram ao oferecerem, praticamente sem cobrar aluguel, um quarto minúsculo em sua casa na Tennis Court Road. Era inacreditavelmente úmido e a calefação era apenas um aquecedor elétrico velho. Ainda assim, aceitei a oferta com avidez. Apesar de parecer um convite aberto para a tuberculose, morar com amigos era infinitamente preferível a qualquer outra coisa que eu desenterrasse àquela altura. Assim, sem nenhuma relutância, decidi ficar na Tennis Court Road até que minha situação financeira melhorasse.